Olá, amigos do agronegócio. Sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Estamos começando a gravação especial de mais um Resenha Safras e Mercado. Hoje todo voltado para o assunto clima e especialmente sobre o Laninha, que vem causando muitos estragos para regiões produtoras do Brasil e que a gente quer projetar ou trazer uma ideia mais clara de até quando esse fenômeno pode trazer impactos para a nossa agricultura, para a agricultura também de outros países. Isso tem mexido muito com o mercado. Antes de apresentar os nossos convidados, eu digo para você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que inscreva-se, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a nossa plataforma e esse material, essa resenha nossa vai estar disponível também em formato somente de áudio em podcast. Nossos amigos da Rural Clima, nossos parceiros, primeiro Marco Antônio dos Santos. Olá, Marco, tudo bem? Tudo bom, Alessandro? Um prazer estar aqui com você nessa resenha e falando sobre um tema que a gente gosta bastante aí, né? Que é um tema bastante relevante. Então, uma honra estar aqui com você nesse bate-papo aqui nessa resenha. Obrigado, Marco. Nosso companheiro também da Rural Clima, Alexandre Nascimento, agrometeorologista. Tudo bem, Alexandre? Opa, tudo bem, Alessandro? Como vai? Tudo tranquilo. Bom, primeiro eu quero já perguntar para vocês, para os bons leigos, o que é o Laninha, o que caracteriza o Laninha, qual a diferença para o El Ninho, o que ele causa normalmente para as regiões produtoras. Não sei qual de vocês dois quer começar dando uma pequena aula. A pergunta é tão fácil que eu vou deixar para o Alexandre. Então vai lá, Alexandre. Bom, pessoal, eu vou começar aqui, acho que a imagem fala mais do que as palavras, né? Então eu vou mostrar aqui algumas imagens. Fica bastante evidente o que eu gostaria de mostrar para vocês, de falar. Então, pessoal, olha só, a Laninha nada mais é do que o resfriamento fora dos padrões normais do Atlântico, do Pacífico, perdão, na região equatorial. Então, aqui eu tenho um exemplo de um fenômeno que aconteceu lá em dezembro de 88, né? Então, aqui em azul quer dizer que está mais frio do que o normal. Por outro lado, o El Niño é exatamente, né, o contrário. Seria o aquecimento fora dos padrões normais, né, na mesma região, ou seja, região equatorial do Pacífico. Os efeitos, né, vamos focar principalmente aqui nos efeitos do Laninha, né, que é o que a gente está vivenciando nesse momento. Vou pegar aqui carona com as informações aqui, né, do Centro de Previsão aqui, do CPTEC. Então, olha só, normalmente, tá, no período de inverno e primavera, o principal efeito aqui no Brasil seria, né, deixar a chuva abaixo da normalidade no sul e na parte mais sul aí do sudeste e centro-oeste, ou seja, parte aí de Mato Grosso do Sul, São Paulo, né, junto com a região sul, junto com o Uruguai, junto com a Argentina, ou seja, chover menos do que a normalidade. Por outro lado, né, no verão e também parte do outono, o que a gente observa em média, né, são chuvas acima da média no norte e nordeste e mais frio do que o normal no sul e no sudeste. Então, vamos lembrar aí da primeira quinzena de janeiro, né? Chuva absurda aí em todo Mato Piba, Mato Grosso, Goiás, Minas, né? E na primeira quinzena, temperaturas relativamente baixas para a época do ano, né? Em São Paulo e também no sul do Brasil. Todo mundo perguntando, nossa, quando é que esquenta, né? Quando é que não esquenta, enfim. Então, aquela característica da primeira quinzena e a segunda quinzena de dezembro foi típica do fenômeno Laninha, tá? Nessa época do ano ele faz exatamente isso. Então, basicamente, Alessandro, é isso, né? A gente chama de padrão de teleconexão. Então, esfria as águas lá no Pacífico, na linha do Equador, isso provoca vários distúrbios, né, na atmosfera, e o distúrbio principal aqui na nossa região é a seca no centro-sul do Brasil, temperaturas um pouco mais baixas e muita chuva no centro-norte do país.
E o El Niño, que... o El Niño é o contrário, né, Marco? Só que lembrando que o cara que está nos assistindo agora fala, mas se é frio para nós, e esse calor de 45 graus que nós estamos sofrendo agora? Então, isso não é laninha? É só para deixar bem claro, porque isso são a teoria. No entanto, na prática, isso muda alguns fatores, dependendo como. Como entrou uma massa de ar seco muito forte, porque faz desde novembro que não chove no sul do Brasil, o fato de você não ter a passagem frequente das frentes frias, isso trouxe esse calor agora nas últimas semanas, aí, né, nessa segunda quinzena de janeiro. Mas até então, as noites aí, se você está no Rio Grande do Sul, né, Alessandro? Você via que Sim. As noites estavam muito frescas, e até chegaram a ter temperaturas baixas em alguns momentos ali, como o Alexandre falou muito bem, entre dezembro e janeiro. Só agora é que as temperaturas explodiram. Então, que deixe bem claro que o que o Ale explicou é a teoria da laninha. Muitas vezes, na prática, isso tem algumas variâncias. Outra coisa, né, Marcos? Só para completar, só mais um detalhezinho, Alessandro. Seria muito simples eu olhar para o Pacífico e fazer a previsão para sempre aqui no Brasil. Existem outras variáveis também, né, que atuam, inclusive estão atuando neste momento, favorecendo esse calorão todo. Pode falar, Alessandro. Sim, não, eu estava justamente em linha com o que o Marco falou. Aqui no Rio Grande do Sul, ao longo do mês, até de dezembro, demorou para fazer dias de muito calor, né? Mas também agora, quando veio, está insuportável, né? Chegando perto de 40 graus. Mas, bom, o que a gente está vendo, em resumo, e conversei bastante com o Marco ano passado sobre isso, 2021... Pode descompartilhar. 2021 foi um ano terrível de clima para a agricultura. Teve de tudo, né? Teve falta de chuva, teve geada, teve tudo. E agora, 2022, a gente começa com essa questão do Laninha e continua um clima muito ruim, né? Nós temos o sul do Brasil com falta de umidade, com quebra na safra de milho, na safra de soja, de outras culturas também sendo prejudicadas. E como é que vocês estão vendo, né, esse período inicial agora de 2022 ainda prolongando isso aí, né? Esse Laninha vai até quando? Então tá, vamos lá. Eu vou, se você me permite, eu quero compartilhar depois uma tela, né, falando nisso. É o seguinte, à vontade. Eu vi que algumas pessoas, alguns meteorologistas, alguns centros, até começaram a cogitar a possibilidade da Laninha se estender até a primavera agora de 2022, ou seja, verão, outono, inverno e até a primavera. Se eles estão certos ou não vem ao caso agora, para nós da Rural Clima. O que é Rural Clima? Porque eles têm seus métodos de estudo, eles têm os seus métodos de análise, como nós temos e como a Safra também tem. Certo? Cada um tem seu método, sua metodologia, melhor dizendo, de análise. Nós aqui da Rural Clima, o que nós estamos trabalhando, né, Ale? E aí a gente pode fazer uma dobradinha, a Laninha ainda persiste pelo menos até o verão, perdendo forças agora na segunda metade do verão, que seria entre fevereiro e março, mas ainda influenciando a atmosfera. No entanto, quando não é assim, começou a Laninha, imediatamente a atmosfera responde. Terminou a Laninha, imediatamente a atmosfera responde. Existe um delay, é um tempo que a atmosfera ainda fica sob efeito da Laninha ou sob efeito do El Niño, mesmo que o oceano ainda entra numa neutralidade, ou vice-versa. Sim, não tem um dia que diz, hoje acabou a Laninha, pronto, mudou tudo. Não é alavanca. Não é igual um interruptor de uma luz, que você vai lá, a hora que você bate no interruptor, instantaneamente ela acende ou apaga. Existe um delay aí, né? Então, a gente pode ainda ver os efeitos da Laninha ainda no começo do outono, correto, Ale? Sim. Né?
mesmo que ela perca intensidade no final do verão, porque você ainda teria um resquício dela. Agora, falar que a laninha vai persistir, ainda eu acho muito prematuro e muito cedo para nós da Rural Clima. A gente não trabalha com essa longevidade ou com essa distância tão grande, porque a gente sabe que os modelos, a partir de 120 dias, muda muito. Então, tudo que a gente falar agora para o inverno e principalmente para a primavera, podemos estar cometendo um erro tão grande e o produtor, ou quem está nos assistindo agora, tomar decisões errôneas. E é uma coisa que a gente não gosta de fazer. Então, para os 120 dias aí, né? E aí a gente está falando de 120 dias, é fevereiro, março, abril, ali, né? É talvez ainda uma atmosfera ainda sobre efeitos da laninha. Ponto. E com as características de chuvas abaixo da média no Centro-Sul, tá? E mais para cima, chuvas. Seria mais chuvas, mais umidade. Exatamente. Então, deixa eu mostrar uma coisa aqui rápida. Vou compartilhar minha tela, se vocês me permitem. Aqui, ó, eu vou colocar... Quando a gente olha, eu vou colocar... Acho que ele não está aqui na tela. O site australiano, que ele fala muito isso daqui, ó. Quando a gente olha, a gente aqui da Rural Clima, né, Ale, a gente gosta muito de ver, acompanhar esse site. Ele mostra aqui todos os grandes modelos, certo? Aqui está o europeu, o australiano, o europeu, o japonês, o Meteor Blue, o americano, tal, papapá. E aqui é fevereiro. Rodada no dia 18, né? Rodada que aconteceu, a última rodada desse modelo foi dia 18 de fevereiro. Ele roda a cada 15 dias, certo? Ele tem uma atualização a cada 15 dias. A próxima agora vai ser dia 1º de fevereiro. Então, quando a gente olha, a gente observa que fevereiro, laninha, março começando a dar um pequeno... E olha o que acontece com o modelo da NOAA. Ele é o único no meio do ano. Isso aqui está indo até junho. Ele mantém ali aquela barra ainda no laninha, né? Em cima do laninha. Enquanto todos os outros já entram numa normalidade já a partir de abril e maio. Correto ou não? Sim. Parece claro. E até em junho, alguns modelos já invertem a polaridade, já vai para um lado positivo, lógico, longe de ser a laninha, longe, mas já para a neutralidade. Enquanto a NOAA intensifica a laninha, ou seja, ele está na contramão ou totalmente inverso do que os outros modelos. Se ele está correto ou ele está errado, a gente só vai saber lá na frente. Porém, na média, quando a gente olha os outros modelos, a gente observa que há uma tendência da laninha ir perdendo forças bem lentamente no verão, intensificando essa perda no começo do outono. Se vai virar de novo a laninha, não sabemos. Quais seriam os efeitos disso para o clima na América do Sul? E depois a gente fala da América do Norte. E aí a Ale pode me ajudar bastante. E aí vai muito o que o Ale falou antes. Quando a gente olha só o Pacífico, a gente pode tomar algumas decisões erradas, porque a gente só está olhando basicamente um fenômeno. A gente tem que olhar... Quando se fala em clima, né, Ale? O Ale me explicou isso há muito tempo. Você tem que olhar um todo. É igual eu fazer previsão de mercado olhando só dólar. Sim. Eu tiro clima, eu tiro oferta, eu tiro demanda, eu tiro inflação, eu tiro tudo, certo? E só olho o fator clima, fator dólar. Não vai dar certo. Posso até acertar, correto ou não? Pode ser que dê certo, mas vai ter que dar uma sorte absurda. Você vai ter muito mais sorte do que juízo na sua previsão, correto ou não, Ale? Sim. É isso que quando você olha só um elemento, você pode até acertar, mas de forma errada. Não sei se vocês estão me entendendo. Não, para mim, tranquilo. Né? Então, assim,
Quando você olha aí a parte do Atlântico, a gente vê que o Atlântico está em processo de aquecimento, coisa que não aconteceu até agora. Então, podemos ter um fevereiro com chuvas boas no Brasil inteiro, certo, Alexandre? Sim, talvez semana que vem, né, no começo de fevereiro, a gente já observe isso. Entendeu? Então, assim, a gente já pode ter um fevereiro com chuvas muito melhores. E aí todo mundo fala, acabou a seca, acabou tudo, ó, o sul do Brasil chovendo bem, até com invernadas, pequenas invernadinhas, sabe, aqueles 2, 3 dias invernados, chovendo bem. Fala, nossa, acabou nossos programas. Aí vem março, volta um padrão de chuvas irregulares. Então, assim, o que nós estamos vendo é, devido ao aquecimento do Atlântico, fevereiro tem tudo para ser com chuvas muito boas no Brasil inteiro. E até alguns períodos de invernada na região central do Brasil, como a gente já vem conversando, nas nossas resenhas ou nos nossos boletins semanais. Que pode ser que a segunda e terceira semana de fevereiro seja muito chuvosa por conta de uma laninha. Que essa também é um fator, né? Mas no sul do Brasil também, melhorando Não, bastante? não. O sul não. É frente frias passando mais regularmente, né? Mas nada impede que o Paraná, Mato Grosso do Sul, que o Paraguai, que hoje está extremamente seco, tenha 2, 3 dias de chuvas intensas. A situação melhora, Alessandro. Acho que o Alessandro perguntou se poderia ser melhor. Melhor, sim. Agora, invernada, não. A invernada é mais para cima mesmo. Mas invernada, que nós estamos falando, 4, 5, 6 dias. Pode dar 1, 2 dias de invernadinha, aquele tempo fechado, chover, mas não... Só que aí, devido a esse prolongamento da laninha que a gente está vendo, mesmo que ela perca forças, mesmo que ela perca intensidade, a atmosfera ainda vai estar respondendo como tal. Então, a gente pode ver um março e abril voltando a ter chuvas abaixo da média e há uma tendência de que as chuvas não se estendam tanto no Cerrado no mês de abril. Tá? Então, se o Ale quiser compartilhar os mapas aí da plataforma da Proclima. A questão, assim, ó, falando sobre, digamos, safra de verão. Em fevereiro, agora voltando a chover no sul, não adianta tanto porque o que já foi muito perdido, né? Coisa, e não vai recuperar com colheita em andamento, né? Mas não sei se adiante, voltando a chover de uma forma melhor, pelo menos para o milho safrinha, né? Para plantio de milho safrinha adiante, seja uma situação melhor do que a gente viu no ano passado, por exemplo, porque foi muito ruim, né? Olha aí, ó. Olha fevereiro, ó. Olha como que chove, né, Alexandre? Esse é fevereiro? Então, o pessoal vai falar assim, nossa, acabou a estiagem, acabou, as condições melhoraram. Então, chega março, começa a querer voltar a um padrão de chuvas um pouco mais irregulares. Olha o Mato Grosso do Sul. E olha aí, abril. Quer ver? Ó? Começa a diminuir as chuvas. Tá vendo? Sim. Começa a diminuir. Então, e olha abril e olha maio. Aí já entra no maio mais seco. Tá? Pode ter uma outra pancada? Até pode. Mas não vai ser regra, vai ser exceção. Ou seja, a gente pode ter de novo um período de, por exemplo, no caso do milho, um período de plantio do milho. Se ela risco. Pode, até se você quiser descompartilhar a sua tela, Lê. Assim, ó, o que vai ditar se o milho vai ser de 85 milhões, né? A produção brasileira vai ser de 85, 80 ou 75? É a evolução do plantio. Uma coisa que a Safras faz muito bem, que é o monitoramento do plantio. Certo? Certo. Por que nós estamos falando isso? Se o Brasil plantar 70% das suas áreas até o dia 20 de fevereiro, 20 e pouco de fevereiro, talvez a safra seja cheia. Se deu uma invernada na segunda semana de fevereiro, segunda e terceira semana vem a ser invernada, estamos supondo.
tá? Que a chance é grande. Você joga-se o plantio para frente. Entramos em março, final de fevereiro e março, com um percentual grande de plantio de milho. Cara, esse milho já pode correr um risco gigantesco. Então, quem vai falar realmente, hoje, qualquer projeção que você faça da safra de milho, pode se cometer um erro grande. Eu sei que a safra... Com certeza. Não, nós temos muita... Assim como vocês têm muito cuidado em relação a essas as previsões climáticas, vocês sabem que a gente tem muito cuidado na nossa área de consultoria. Isso aí a gente tem que ser precaução. Hoje em dia, nesse mundo que todo mundo quer divulgar as coisas muito rápido, mas sem ser assertivo, né, isso não funciona, né, para quem busca né, ter uma informação correta e com credibilidade. A gente sabe disso, isso é o nosso padrão Safras e é o padrão também Rural Clima. Mas então, assim, o que a gente pode dizer, né, Marco, é que com essa questão nós estamos no fio da navalha, né? Mais ou menos essa a situação. Só uma informação que eu acho que vale ressaltar, e eu acho que vocês estão acompanhando bem, é que a soja no Mato Grosso e no Goiás, por conta desse período mais seco agora na segunda quinzena de janeiro, né, nessas semanas aí atrás, que vem fazendo um calor exorbitante, a soja antecipou. Ela antecipando, pode ser que o plantio do milho ocorra mais rápido do que a gente estava prevendo. Então, pode ser que lá, agora, em meados de fevereiro, você tenha um percentual maior de área plantada do que normalmente estava se estimando pela evolução do plantio da soja lá em setembro e outubro, no Cerrado. Então, isso pode ser um ganho também para o Brasil. Então, por isso que qualquer previsão que a gente faça, eu acho que a gente pode cometer um erro gigantesco. Nós, assim como as safras devem compartilhar, com uma safra cheia hoje, se você pegar, hoje podemos falar numa safra de 85 milhões para milho safrinha, um pouco mais, um pouco menos, mas está aí entre 80 e 85, acho que é um número extremamente factível. Final de fevereiro, quando a gente vê a evolução do plantio e vê as previsões de como vai ser março e abril, aí podemos começar a cogitar algumas possibilidades de safras, para mais ou para menos. Com certeza. Fica mais fácil. Então, o que a gente já sabe é que o Laninha, né, trouxe uma quebra para a safra de verão que irreversível e fato já, né? Cada número que aparece no mercado, e a gente fez uma resenha sobre soja aí na terça-feira, o pessoal da FECOAGRO e do DERAL, e cada número que aparece, tanto né, do DERAL, quanto do Safras, quanto da Rural Clima, cada número de produção cada vez é mais baixo, né? Isso vale para soja, isso vale também para milho. O que, claro, agora está em aberto essa questão do milho safrinha. A colheita da soja, o produtor está acelerando isso aí, né? O produtor que vai depois colocar o milho, ele está nessa de aproveitar para acelerar. Mas eu queria perguntar, saindo um pouco dessa questão, as nossas culturas como café, como cana-de-açúcar, com essa projeção aí de laninha se prolongando aí até talvez o outono, né, pelo menos, o que isso pode mexer com essas culturas? Né? Porque agora é o período de definição da fase do grão mesmo do café, né, passado aquele período final do ano passado de floradas, de pegamento das floradas. O que tu diz, Marco? O que tu acha que vai acontecer para o café e com a cana? O que eu acho é o seguinte, como volta a chover bem em fevereiro, então você tem uma condição relativamente favorável para o final do desenvolvimento das lavouras, tanto de cana quanto de café e laranja. Vou colocar laranja aí no meio, tá? Que a gente tem muitos clientes também aí que tem café, cana, mas tem um pouquinho de laranja, que está no meio do cenário da laranja. Se você me permite, Alessandro. Claro. Eu acho que é uma condição relativamente boa. Para a cana-de-açúcar, me assusta um pouco alguma coisa do alto volume de chuvas que podem ocorrer em fevereiro, que pode induzir florescimento. Então, produtor aí que tem variedades de cana, cultivares de cana, que são mais suscetíveis ao florescimento, tomar um pouco de cuidado, porque nós vamos ter condições em fevereiro para indução floral lá para abril e maio.
Isso é um fato. Então, tomar um pouco de cuidado e usar as tecnologias aí que tem aí no mercado para se precaver como um possível florescimento. Com relação ao café, não vejo problemas. Também por conta de chuvas, por conta de que tem umidade. No entanto, caso essas previsões se confirmem que as chuvas não se estendam tanto, a gente pode ver já no mês de março, principalmente na segunda quinzena de março e início de abril, já uma colheita um pouco mais avançada da cana-de-açúcar, o que traria uma condição, antecipar um pouco o início da colheita, principalmente aqui em São Paulo. Tá? Então, você teria o açúcar aí dessa safra chegando um pouco mais cedo. Ponto. Certo? Mas, Perfeito. Como choveu bem na primavera e outono, não vejo grandes problemas para a cana-de-açúcar. O café vai depender muito do fator abril, porque o finalzinho daquele enchimento de grão ali, se for um pouquinho mais seco, isso pode afetar um pouquinho ali, né? Aquele finalzinho, aquelas culturas mais do sul de Minas, que são um pouquinho mais tardias, tal. Então, a gente pode ver um café chegando um pouco mais cedo aí, e um inverno, talvez, não tão chuvoso, um outono e um inverno não tão chuvoso, que ajudaria aí a colheita do café e da cana. O que aconteceu aí no ano passado, e Exatamente. o Alexandre também pode comentar em cima, o café ele sofreu muito também porque teve pouca umidade naqueles começo, janeiro, fevereiro e março, acho, do ano passado, e o volume de chuvas que normalmente ocorre e interrompe e depois começa a colheita, parou, as chuvas pararam antes, né, do que deveriam, e aí estendeu o período de falta de umidade, o que acabou afetando também o potencial produtivo desse ano. Pode acontecer de novo agora em 2022 isso, Alexandre? Não. Vai parar mais cedo? Além disso, ainda teve geada, né? Sim, isso aí. Teve de tudo, né? Teve de tudo. O primeiro semestre de 2021 realmente ele foi assim catastrófico. Primeiro, pelo que você falou, né, a falta de chuva, e depois finalizou ali com geadas fortíssimas, né? Em princípio, não. Tá? Em princípio, a gente, como o Marco já comentou, nós temos aí bastante umidade prevista para fevereiro, né? Ela vai diminuindo ao longo de março, mas isso está dentro de uma climatologia, né? E ainda em abril em diante, aí já foi. Né? Então, a gente deve ter uma condição mais próxima da normalidade, com uma condição melhor do que foi o ano passado. Bem melhor. Bem melhor, bem melhor. Agora, falando um pouco de frio, eu já vi alguns institutos, alguns meteorologistas falando que o frio que as geadas podem chegar mais cedo esse ano. E eu quero deixar muito bem claro, e aí eu tenho o Alexandre para me ajudar nessa afirmação. A gente tem muita precaução em falar de geadas aqui na Rural Clima. Vocês sabem disso, a gente conversou muito isso lá atrás, a gente estávamos juntos na época das geadas, né, Alessandro? Sim. Então, é uma questão ali de... A gente só prevê geadas com 7 dias de antecedência. Antes disso, a gente não fala de geadas. Mas é fato que eu vou deixar um C bem grande aqui, né, Lê? Se a laninha persistir um pouquinho mais para o outono, o frio chega mais cedo esse ano. Ponto. Eu posso botar o C no seu C? Pode pôr um C no meu C. O Atlântico é o cara que vai mandar em tudo isso que a gente está falando. Então, assim, exatamente. A laninha, ele põe a régua, né? Agora, a variação em torno dessa régua, quem manda é o Atlântico. Então, assim, a gente fica muito realmente no curto prazo. Qualquer coisa que a gente falar agora pode mudar muito. Por quê? Porque o Atlântico ele é bem mais volátil, né, nessas mudanças aí do que o Pacífico. Então, assim, se o Atlântico se resfriar bastante, se tiver laninha, o frio chega mais cedo, a ondas de frio entram com mais intensidade. A laninha perdeu forças, começou a aquecer a região mais leste do Pacífico. O Atlântico ainda se mantém quente, pode ser que a geada venha... A geada não, o frio chega mais tarde. Então, assim, tem muitos fatores. Monitorar a Antártida, ou seja, tem N fatores, né? Não é... Quanto mais
Em resumo, né, com todos esses Cs que vocês colocaram aí, se a laninha se prolongar por mais tempo, a janela fica maior para a entrada de massas de ar polar e aumenta O a risco para geada. possibilidade e o risco de geadas, é isso? Exatamente. Mais C, certo? E Sim. agora, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha, daqui das pessoas que estão nos assistindo, e isso eu vou deixar para uma live posterior, que é, aí agora tem um C, eu quero que vocês pensem num C, com letras garrafais em negrito, sublinhado e piscando assim. Tá, Alessandro? Brincadeiras, né? Tá, beleza. Se a laninha se estender muito, e vamos supor, não estou falando que isso a gente da Rural Clima acredita, mas vamos supor que o modelo americano esteja correto na sua avaliação da laninha. Perfeito ou não? Vamos só fazer um case aqui, certo, Ale? É que nem aquele gráfico que mostra que é o que acredita que vai mais longe. É o modelo que Vamos acredita supor que, caso a laninha se estenda o outono e até o início, ali no meio do outono, e aí nós estamos falando primavera nos Estados Unidos, tá? Pode ser que o plantio nos Estados Unidos ocorra, cara, dentro da normalidade, como aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano, como aconteceu no Paraná, um plantio fora de série, perfeito, certo ou não? Não, com certeza. Só que a primavera, o final da primavera e o verão americano podem ser tão horríveis quanto está sendo aqui no Brasil. Com chuvas abaixo da média. E não estou falando, pelo amor de Deus, pessoal que está nos assistindo agora, não estou falando que isso vai acontecer, vai depender muito de vários fatores, principalmente do caso da laninha. Mas precisa que o laninha se estenda. Além exatamente. da previsão. E não é só se estender, ela precisa se intensificar durante a primavera norte-americana ou o outono nosso. Fazendo um resumo e só um parênteses aqui, a maior chance que existe nesse momento, pelos modelos que vocês apresentaram, pela nossa conversa até aqui, é que até o outono deve ter características ainda do laninha. Certo? Até metade do outono, até a primeira parte do outono. Isso. Então, pode ser que os Estados Unidos venha plantar a sua safra dentro de um padrão perfeito. Chuvas normais, calor, sabe, temperaturas adequadas e tudo mais. Então, podemos ter um plantio dentro de uma normalidade nos Estados Unidos esse ano. Lá na frente vai depender de muito. Mas, vamos fazer esse mais várias vezes. Podemos se o laninha se estender além desse período de metade do outono, coloque em risco a safra americana. Exatamente. E aí podemos repetir um 2012. Aí o mercado vai... Sabe-se lá onde vai parar o mercado, que a gente está vendo aí os preços tanto internacionais como internos, né, de soja, milho, trigo também, né, em patamares aí eu vou colocar um dado. Né? Imagina. Eu vou colocar um dado aqui na tela que é o seguinte, não estou falando que vai acontecer, tem muita coisa para rodar ainda. Esse daqui é um gráfico, é uma tabela que mostra, períodos de El Niño e Laninha. Isso só para a gente finalizar, tá? Que, onde está azul é Laninha, onde está vermelho é El Niño. Em 2010, 11, nós tivemos uma laninha extremamente intensa, talvez não tanto quanto aqui, mas o primeiro ano, que foi 20 e 21, mas ali 10, 11, uma laninha, certo? Que não chegou a causar grandes quebras no Brasil, como também não foi na safra 20 e 21. No entanto, a laninha persistiu para 11 e 12. Até o Ale brinca comigo, mas as condições não estavam tão semelhantes. E não estão mesmo, né? Outros fatores não estão, só tá o Pacífico Central bem semelhante, correto, Ale? Uhum. O resto não está tão semelhante. Mas eu estou fazendo uma teoria da conspiração aqui, para a gente ficar atento.
Aqui 12, que seria 22, começa a diminuir a laninha, coisa que aqui talvez venha a ocorrer. E olha o que aconteceu no segundo semestre de 2022. Você entrou num período de neutralidade. Está vendo aqui? Ó? 2012, sem laninha. Até com fator positivo aqui, tá vendo? Ó? Uhum. E foi o último ano de quebra nos Estados Unidos. Então... Isso vai acontecer de novo? Não faço a mínima ideia, certo, Alexandre? Sim. Mas... A gente tem que ficar atento, cada semana muda o cenário, cada dia muda o cenário, né? Essa questão da agrometeorologia é interessantíssima, né? Fascinante, e a gente colocando da forma como está hoje é uma coisa, daqui a 2, 3 semanas a gente vai falar, né? Talvez se consolide um cenário um pouco mais preocupante ou não, né? Vocês diriam que, por enquanto, que se olha para a extensão que se prevê da laninha, por enquanto, não tem, não diria tranquilo, mas por enquanto não há coisas muito graves em relação à safra americana. Não dá para falar nada da safra americana ainda, é muito cedo. Tudo que a gente fala, tudo que a gente prevê para a safra americana agora, a gente pode cometer um erro gigantesco. Certo. Se sabe que em fevereiro deve melhorar um pouco o regime de chuvas até no sul, né, Alexandre? Como estava falando. E temos aí essa questão da janela de plantio da safra de milho, né, que vai depender bastante do produtor conseguir correr num período que tenha boa umidade. Para a safra de cana e de café, devemos ter uma umidade boa, aí o desenvolvimento final, né? E vamos ver até quando mesmo vai esse laninha, se vai realmente se confirmar até meados de outono, uma tendência, ou se ele vai se estender, e aí sim é um papo para adiante, né? E, de repente, a gente faz em marca, Alexandre, vamos fazer essa resenha aí do clima mais seguido para a gente atualizar essa questão. Isso. Daqui a um mês. Isso aí. Acho que a gente pode fazer todo mês uma resenha dessa. Eu acho bom, acho legal. Tá bom? Bem, tá certo? Olha, agradeço muito a vocês, né, nossos parceiros, e vamos acompanhando o clima, que realmente é determinante para os nossos produtores, é determinante para os mercados agropecuários, para a economia em linhas gerais, e a gente tem que realmente acompanhar de perto, porque esse fator clima aí, ele é fundamental. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Marco. Quem não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma, peça uma demonstração gratuita e você acompanha também esse material nosso em formato somente de áudio em podcast. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, um grande abraço a todos. Até a próxima, um abraço a todos aí, tchau, tchau.